Olá, tudo bem? Olha só, nesse curso nós vamos observar classe por classe da língua portuguesa, vamos observar aí vários exercícios de uma gramática bem aplicada, com o objetivo que você possa subir degrau por degrau no conhecimento e ser aprovado no concurso. Quando nós falamos sobre morfologia, morfologia na língua portuguesa é o estudo das classes gramaticais, o estudo da forma, forma. Então, o estudo da forma, cada uma das classes que compõem o nosso texto. Então, nós teremos substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, preposição, interjeição, conjunção, advérbio, como classes gramaticais. Nós vamos estudá-las isoladamente, iniciando então pelo substantivo. Vamos lá? Diretoria, então joga aí na tela, vamos para o estudo do substantivo. Tá aí. Falou em substantivo, então, substantivo na língua portuguesa é a ideia de substância. Falou em substantivo, substantivo é o nome. Quando nós estudamos, então, a concordância nominal é a concordância que é feita com quem? Com substantivo. Quando nós estudamos a regência nominal, é a relação de dependência vinculada a quem? Ao substantivo. Beleza? Voltando aqui para a tela. Falou em substantivo, substantivo então é o nome. Substantivo é a essência da língua portuguesa, pois a todo instante nós estaremos associando substantivos com verbos para que tenhamos as nossas frases, os nossos períodos, as nossas orações. Substantivo ou nome é uma classe de palavra variável com que se designam ou se nomeiam os seres em geral. Então, quando nós falamos sobre porta, cadeira, vídeo, estou dando nome, não estou dando nome? Estamos aí no substantivo. Nós veremos que o substantivo, ele pode ser um substantivo simples, mas ele pode ser composto. Termo simples é porque tem apenas um único núcleo. Substantivo pode ser próprio, pode ser comum. Professor, substantivo comum. Alexandre Amorim, substantivo próprio. Então, o substantivo ele pode ser coletivo quando ele designa uma coletividade, o próprio nome já está falando. Vamos lá. Então, temos assim, substantivo ou nome é uma classe de palavras variável com que se designam ou se nomeiam os seres em geral, ou são as palavras variáveis com que se designam os seres. Por que variável? Por exemplo, a cadeira. Cadeira é singular. Cadeiras, plural. Já variou. Já variou. Eu coloquei essa desinência, ó, esse Szinho aqui, ó, essa desinência, que mostra que o substantivo está no plural. Então, é uma desinência nominal, porque está vinculada ao nome, desinência nominal de número. Por que desinência de número? Porque quando nós falamos da língua portuguesa da relação de singular e plural é a relação de número, beleza? Olhando então para o substantivo, nós vamos encontrar subclasses do substantivo. Quais são essas subclasses ou subclassificações do substantivo? Como eu destaquei, o substantivo ele pode ser comum ou próprio. Comum, ó, comum, quando eu falo aí, é professor, é uma classe aí, é comum. Alexandre, opa, já é um substantivo próprio, beleza? Então essa é a relação. Cadeira, comum, ok? Comum, beleza? Então vamos lá, pode voltar aí para a tela, diretoria, valeu. Substantivo simples é aquele que apresenta apenas um único núcleo. E o composto? Composto é aquele que apresenta mais de um núcleo. Então no substantivo simples, eu tenho, por exemplo, couve, substantivo simples. Agora, no composto, quando eu tenho couve-flor, já é um substantivo composto. Primitivos ou derivados? Primitivos é aqueles que vão ser os originários. Quando a gente escuta a música, homem primata, capitalismo selvagem, então primitivo é o originário. Então eu tenho a palavra casa como primitivo, aí eu vou ter casebre, ó, casebre, casa-mata como derivado. Pedra, pedra como primitivo, aí pedregulho, pedreira como derivado, que surgiu da palavra pedra. Simples, né? Beleza. Opa, simples não, é primitivo derivado. Mas são simples também, porque tem apenas um único núcleo. Ações são comuns também? São, porque não tem um nome
né, especificado, beleza? Concreto ou abstrato? Concreto é todo aquele substantivo que tenha uma existência ou pressuponha ter sua existência. Então, o Saci Pererê é abstrato ou concreto? É concreto. Abstrato é aquele que existe apenas no campo abstrato. Ele não tem a sua concretização. Uai, professor, mas as lendas, o Saci Pererê, ele não existe apenas na imaginação? Não, pressupõe sua existência. Saci Pererê é um substantivo concreto. E coletivo, coletivo, o próprio nome já fala a ideia de coletividade. Então, comum versus próprio. Quando eu falo que um substantivo é comum, lembre-se, ele não nomeia um ser em específico, mas sim uma classe. Então, o gato, cachorro, televisão, pessoa, cidade, país, são substantivos comuns. Mas nós podemos ter uma relação, olha só, de um substantivo que é comum assumindo uma forma de um substantivo próprio. Pode. Olha só. Quando nós temos ali, o técnico leão, leão é um substantivo comum, mas aqui, está designando o técnico. Ele assumiu a forma de um substantivo próprio. Então, o técnico leão convocou os jogadores. Substantivo próprio nomeia um ser particular. Por isso que assumiu essa forma de um substantivo próprio. O ser é referido pelo nome que é propriamente seu, por isso é escrito com letra maiúscula. Exemplo, a Nina. Nina é quem? É o nome da gata. Totó, nome do cachorro. Sônia, marca. Maria, Catanduva, então nome da cidade. Brasil, substantivos próprios. Da mesma forma que nós vimos, então, um substantivo comum sendo utilizado como um próprio, nós podemos ter um próprio sendo utilizado como um comum. E esta relação, nós temos que ter muita atenção, porque na hora da prova é a relação morfossemântica. Morfologia é classe e semântica é sentido. Então, uma relação morfossemântica é aquela relação em que a banca se aproveitou da questão, pegando ali um substantivo para cobrar uma relação de sentido. Quando nós temos, olha só, ele era um Judas. Judas é um substantivo próprio, mas foi utilizado como um substantivo comum. Quando eu falo que ele era um Judas, é na relação semântica de falar que ele era um traidor. Ele era um Judas, ele era um traidor. A cidade o condenava. Beleza? Avançando. Substantivo simples. Possuem apenas um único radical. Professor, o que é o radical? Radical é aquela parte comum nas palavras quando eu tenho uma série de derivação. Casa. Quem é o radical de casa? É o CAS. Porque, casinha, casebre, casamata. Quem que vai se repetir? O CAS. Então, o radical de casinha, de casebre, de casamata é o CAS. Beleza? Então, o radical é aquela parte que se repete, que é comum em todas as palavras que surgem a partir de uma palavra derivada, a partir de uma palavra primitiva. Beleza? Volta aí para a tela, diretoria. Beleza, voltou aqui. Substantivos compostos possuem mais de um radical. Se é um substantivo composto, é porque ele possui mais de um núcleo. E se ele possui mais de um núcleo, ele vai possuir mais de um radical. Pé e moleque. O que nós temos aqui? Um substantivo composto ligado por preposição. Beija-flor. O que nós temos aqui? Substantivo composto, que é a presença de um verbo mais um substantivo. São termos compostos. São substantivos compostos. Observe que podem vir acompanhados de hífen ou não. Guarda-chuva, sambólico, passatempo, Nossa Senhora. Então, podem vir acompanhados de hífen ou não. Substantivos primitivos, como já destaquei, são aqueles que dão origem a outras palavras. Exemplo, pedra, vidro, laranja, livro, são substantivos primitivos. Estão dando origem a outros substantivos, a outras palavras. Estão dando origem, então, pedra, pedreiro, vidro, vidraçaria, laranja, laranjada, livro, livraria.
Então, os derivados são aqueles que se originam de outras palavras, que são as palavras primitivas. Beleza? Primitivo da origem, derivado é o originado. Para derivar palavras, usamos prefixos e sufixos, que são chamados na língua portuguesa de afixos. Então, quais são os afixos na língua portuguesa? Se aparecer uma questão lá na sua prova, falando que o afixo utilizado na palavra tal assume a classificação de. Aí, letra A, palavra derivada por prefixação. Letra C, letra B, palavra derivada por sufixação. Afixos na língua portuguesa são fragmentos que vão ser anexados antes ou depois de uma palavra, sendo chamados então de prefixo e de sufixo. Falou em afixos. Afixos podem ser prefixos ou podem ser sufixos. Então, antes ou depois da palavra. Então, nós temos a palavra sapato, da palavra sapato. Local que se consertam sapatos, eu levo lá para o sapateiro, né? Na verdade, o local é a sapataria, né? Então, levo lá no sapateiro, o camarada que vai consertar. Local onde se vendem livros. Local onde se vendem livros. Então, livros, livraria. Livraria. Coloquei aqui, o sufixo. Coloquei o sufixo. Um afixo que derivou a palavra, criou uma nova palavra. Voltando aqui, concreto. Falando em substantivo concreto. Professor, falando em concreto é fácil. Eu lembro lá da Votorantim, do cimento. Não. Substantivo concreto são aqueles que não dependem de outro ser para existirem. Têm existência autônoma. Podem ser imaginados, mas essa imaginação pressupõe sua existência. O saci, a fada do dente. Então, pressupõe sua existência. Então, nós temos aí substantivos concretos. Mesa, cadeira, fada, saci, substantivos concretos. E o abstrato? O abstrato são aqueles substantivos que nomeiam ações, estados ou sentimentos. Dependem de algo para existir. Pulo é o ato, é a ação de pular. Salto é a ação ou o ato de saltar. Saudade já tem uma relação de um sentimento. Alegria, tristeza, né? Quando eu falo que fulano está triste. Então, tristeza é um sentimento, mas pode ser um estado de fulano. Então, esta relação de estado, importante você observar que no estudo da transitividade verbal, nós vamos falar que os verbos são VTD, verbo transitivo direto, tem como complemento o objeto direto. Vamos falar que o verbo pode ser VTI, verbo transitivo indireto, verbo que tem como complemento um objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto, tem dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Verbo intransitivo não tem complemento. Mas nós vamos falar que o conceito de verbo é classe gramatical variável. Se liga aí. Que indica ação, que indica estado ou por natureza. Então, quando eu falo que fulano está doente, doente é o estado de fulano. Então, esse verbo é chamado de verbo de ligação. Ele está vinculando um estado. Pegou a ideia? Está vinculando um estado. Verbo de ligação, o que ele faz? Liga um estado, uma característica ao sujeito da oração. Beleza? Beleza? Então, vamos lá. Exemplo, pulo, salto, aí saudade, né? Alegria, falamos dessa relação do estado. O substantivo abstrato é aquele substantivo que depende de algo para existir. A análise substantivo deve ser feita sempre no contexto. Então, sempre eu vou ter de observar o contexto para analisar o substantivo. Não dá para já ir falando, eita, tá ali, é substantivo concreto. Olha lá para o contexto, vamos usar. O governo incentiva a plantação de café. Note que aqui a plantação é o ato de plantar o café. Então, esse substantivo ele é abstrato. Agora, quando eu falo que a plantação de café foi destruída, quem é que foi destruída? Quem é que foi destruída? Tá lá, foi a plantação, veio a chuva, eita, acabou com a plantação. Então, aqui, a plantação é substantivo concreto e em cima ele é abstrato. O amor é o sentimento mais puro, substantivo abstrato.
Vem, amor, o jantar está na mesa. Ó, vem, amor, tá chamando o mozão. Então, ó, já é substantivo aqui, ó, concreto. É substantivo concreto. Está designando ali um ser. Então, está sendo um substantivo concreto. Em termos literários, a utilização de concretos no lugar de abstratos é denominada metonímia. Metonímia. Veja a relação semântica. Quando surgiram os cabelos brancos, fiquei mais compreensivo, menos faminto, mais atento às espiritualidades. Então essa ideia de que, ó, de quando surgiram os cabelos brancos, é porque eu fiquei mais velho, fiquei experiente. Então, ó, experiente. Então, muitas vezes, né, escutamos, rapaz, respeite os cabelos brancos. Então é para respeitar a experiência. Beleza? Vamos lá. Não há limites muito rígidos aí entre os substantivos concretos e abstratos. Temos substantivo que tem as características de ambos. Então, mesa é concreto, porque eu posso tocar, ver, tem forma. Ah, saudade é abstrato. Ah, é abstrato. Eu não toco, eu não vejo e não tem forma. Agora, quando eu olho para a sombra, a sombra é uma relação abstrata. Mas note que eu consigo ver a sombra. A sombra tem forma. A sombra tem forma. Então não dá para ter uma rigidez aí para classificar um substantivo como concreto ou como abstrato. Mas note que a sombra, para existir, ela depende de outra relação. Beleza? Ah, vamos lá. Volta aí para a tela de diretoria, pode jogar na tela. Substantivos coletivos são aqueles que, mesmo estando no singular, transmitem a ideia de agrupamento de seres da mesma espécie. Elenco, conjunto de artistas. Fauna, ó, animais. Flora, floresta, conjunto de plantas. Então, fauna, animais, flora, floresta, conjunto de plantas. Relações que nós temos aí, substantivos coletivos. Olha só, aí eu te pergunto, ei, qual que é o substantivo coletivo de borboleta? Fala aí, diretoria, qual é o substantivo coletivo de borboleta? Paná. Estranho, não é, pessoal? Mas é o substantivo coletivo de borboletas. Paná. A nossa língua, ela tem um processo histórico e muita influência, né, obviamente, da língua indígena. Então, por causa do bater das asas daquele monte de borboletas, então acabou virando aí o substantivo coletivo de borboletas. Estranho, mas é o correto. Beleza? Então, vamos lá. Vejamos. Considerando o substantivo força-tarefa, analise as afirmativas. Quanto ao processo de formação, é classificado como força-tarefa. Força-tarefa. É um substantivo simples ou composto? Tem apenas uma única palavra? Não, tem duas, então não posso chamá-lo de simples. Então já descartamos letras A e C. Força-tarefa. Tem a perda de algum fonema? Tem a perda de algum fonema? Não tem. Não tem perda de fonemas. Então, só pode ser composto por justaposição. Ei, professor, como assim perda de fonemas? Veja, ó, nasce lá alguém, né? Quando a gente junta aí, né? Piauí com Maranhão, vai dar o quê, pessoal? Vamos juntar esse substantivo. Piauí mais Maranhão, dá o quê? Piranhão. Teve a perda de fonemas. Em boa hora. Cria-se a palavra embora, tem perda de fonemas. Quando tem perda de fonemas, é aglutinação. Então, quando tem perda de fonemas, note, água mais ardente. Água mais ardente vai perder um fonema. Então, é formado por aglutinação. A palavra aguardente, ela é formada por aglutinação. Não é o caso de força-tarefa. Não é o caso de couve-flor, porque não tem perda de fonema. Então, são formados por justaposição. Então, composto, porque tem mais de um núcleo, e justaposição. Olha só,
epiceno. E nada a ver de chamar de epiceno, porque quando nós temos um substantivo epiceno, é aquele substantivo que se vincula aos animais para a gente falar sobre macho e fêmea. Então, né, quando a gente fala, ei, cabra macho, estou me utilizando de uma relação epicena. Então, elefante macho, elefante fêmea. Então, nós temos ali um substantivo epiceno. Beleza? Beleza? Então, força-tarefa vai entrar no campo de sobrecomum por não ter variação de gênero. Beleza? Vai ser a força-tarefa. Então, a alternativa correta, letra D de dado. Vamos lá. Na manchete, insulina inalável passa a ser vendida no Brasil em 3 doses. As palavras sublinhadas são classificadas morfologicamente na sequência como... Ei, falou em morfologia, lembra aí, ó, falou em morfologia, morfo é forma e logia é estudo. Então, a logia é estudo. É o estudo, então, de quê? É o estudo da forma. Insulina inalável. Quando eu olho para a insulina, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho como classe gramatical? É adjetivo? É? Não, eu vou tocar na insulina. Ó, falando em insulina, eu tenho um tio que foi proibido pelo médico de ir ao Rio de Janeiro. Esse meu tio ele tem uma diabetes muito alta e o médico proibiu de ir ao Rio de Janeiro. Sabe por quê? Meu tio não pode nem chegar perto do Pão de Açúcar. Entendeu aí? Então volta aí para a insulina aí na tela de editoria. Insulina inalável. Então, insulina é o quê? É um substantivo. Ó. Insulina é um substantivo. Mas não estou falando de qualquer insulina. É de uma insulina inalável. Então, ó, adjetivo. Passa a ser vendida no Brasil em 3 doses. Então, ó, no Brasil, tá aqui, ó. No Brasil, nós vamos observar que está, né, destacado também Brasil, né, a palavra Brasil vai ser substantivo. Se fosse no Brasil, seria uma locução adverbial, mas está destacado apenas Brasil. Se fosse no Brasil, seria uma locução adverbial, beleza? Porque ó, eu tenho em, aqui ó, tem a presença do em, mais o artigo o e mais o substantivo Brasil, mostrando qual é o lugar que passa a ser vendida insulina inalável. Beleza? Aí seria uma locução adverbial. Como destacou apenas Brasil, Brasil é substantivo. Em 3 doses, 3 é numeral e doses é um substantivo. Então a alternativa correta dessa questão é a letra E. Beleza? Tá acompanhando? Tá pegando a ideia? Caderno do lado, para você anotando aí cada uma das características. Nós temos uma aula em que eu destaco de forma geral o que é a morfologia e neste vídeo estamos falando apenas do substantivo. Teremos um outro vídeo para falar apenas do adjetivo, um outro vídeo para falar apenas do artigo, um outro vídeo para falar apenas do verbo. Então, assim, nós vamos subindo aí os nossos degraus. Beleza? Volta aí para a tela de diretoria, volta aí. Ó, voltou. Então, temos como alternativa correta, então, letra E, como nós vimos. Olha só, vejamos aí essa questão. Em qual dos trechos a seguir estão destacados um artigo, um adjetivo e um substantivo nessa mesma ordem? Então, um artigo, um adjetivo e um substantivo nessa mesma ordem. Vamos lá, vamos analisar. As marcas podem usar essas informações para planejar o desenvolvimento futuro de produtos. Então, eu preciso de um artigo, ok? Aqui, ó, encontrei, artigo. Ao entrar no site, na letra B tem artigo também, mas tem preposição, mas tem artigo. Na letra C, tudo é pronome indefinido. Na letra D, o as é artigo.
E na letra E, o A também é artigo, ok? Então, descartamos quem até agora? Descartamos a letra C. Um adjetivo, tem que ser a segunda palavra. Essas informações, essas é pronome. E nós veremos na aula de pronome que o pronome é a classe gramatical que aparece para acompanhar ou substituir o nome. Acompanhar ou substituir o nome. E ali está fazendo o quê? Está acompanhando, ó. Essas está acompanhando informações. Então, informações aqui não é adjetivo, é substantivo. Então, já descartamos ali. A letra A também está descartada, Na letra B, considerando que aqui tem um artigo, cliente é substantivo. Então, já descartamos também a letra B. A partir daí, as roupas são direcionadas para doação. É substantivo. Então, a correta só pode ser letra E. De olho nessa oportunidade, a startup britânica, está aqui ó, o adjetivo, resolveu aprimorar o trabalho de reconhecimento e repasse de roupas de segunda mão. Está aqui, ó, roupas de segunda mão, substantivo. A alternativa correta, então, está aqui, ó, artigo, está aqui, ó, adjetivo, está aqui, ó, roupas. Roupas é o substantivo. Encontramos, então, a alternativa correta. Beleza? Então, quando nós falamos sobre substantivo, substantivo na língua portuguesa é uma classe gramatical variável, que possui flexões. Quando nós falamos das flexões das classes gramaticais, isso vai acontecer com as classes gramaticais variáveis. Então, vamos flexionar em gênero, número, grau, dependendo das classes gramaticais. Então, observando o substantivo. Vejamos aí, ó. Substantivo. Que vem a ser, então, essa flexão do substantivo? Flexão tem a ver com dobrar, curvar, modificar, alterar ou variar o estado inicial. O substantivo é uma classe variável. Então, vamos lá. Falou em substantivo, classe variável. Flexiona-se em gênero, garoto e garota. Está aqui, ó, garoto e garota. Tenho aqui a desinência, que está mostrando o gênero do substantivo. Garoto, garotos, ó, a desinência, que está mostrando o plural do substantivo garoto. Aí eu posso flexionar em relação ao grau. Grau, eita, tá no grau, hein? Tá alterado. Pode ser aumentativo ou diminutivo. Então, garoto, garotinho, garoto, garotão. Então, ó, eu posso ter no diminutivo ou no aumentativo. Lembre-se que ao olhar para uma questão de prova, muitas vezes o examinador ele vai associar a semântica, o sentido, com a ideia da classe. Então, relações morfossemânticas. O líder, né? O líder chegou, o cabeça chegou. Olha só, o líder, o cabeça do movimento chegou. E a cabeça vai ser o membro do corpo. Note que o artigo é que está diferenciando essa relação semântica. O capital e a capital. Qual foi o capital investido para a abertura da empresa? Qual foi o capital investido, o valor investido? E a capital é a cidade. O grama e a grama. O grama, unidade de medida. Então, muitas vezes, professor, vou lá na padaria e eu peço lá 500 gramas de mussarela. E não são 500 gramas, né? Não são 500 gramas. Neste caso é melhor pedir meio quilo logo, né? Que aí não tem erro nenhum. São 500 gramas, porque nós temos como unidade de medida o quilograma. Então, o grama, que é o peso, que é a unidade. A grama é a relva, é o mato, é o capim, beleza? O moral e a moral. Então, o moral é a relação do ânimo e a moral está vinculada às regras de conduta, beleza? Eleve o seu moral, eleve o seu ânimo, moral na carcaça. Então, estamos falando do ânimo. E quando nós falamos da moral, a moral social são regras de conduta. Beleza? Falando então
né, de alguns substantivos importantes aí que você anote aí, que você tenha no seu caderno. Sempre masculino. Açúcar, apêndice, avestruz, champanhe, dó, eclipse, guaraná. Sempre masculinos. Femininos, alface, porque é a hortaliça. Apendicite, que é a inflamação. A cal, a cólera, a ênfase, a sentinela. Olha só, a mascote. Mascote é algo que muitas vezes utilizamos aí no masculino, mas é a mascote, né? Que representa a simbologia ali, é a mascote. Beleza? A maior parte dos substantivos forma o plural com acréscimo da letra S. Camiseta, camisetas. Entretanto, o modo de formar o plural pode variar, dependendo da terminação das palavras. Então, muitas vezes, a forma de plural, ela pode variar. Hoje, professor, pode? Pode. Plural dos substantivos compostos. Regra geral. Tio Sam. Plural dos substantivos compostos. Regra geral. Tio Sam. Como assim? Vejamos, ó. Regra geral. É a regra do tio Sam. Ok? É a regra do tio Sam. Volta para a tela aí, diretoria. Então, beleza. É a regra do tio Sam. Então, quando nós falamos assim, ó, regra geral do plural dos substantivos compostos. Plural dos substantivos compostos. Então, o que nós temos como regra geral? Tio Sam. Quem é que varia? Substantivos, adjetivos e numerais. Essa é a regra geral. Então, quando eu encontro primeiro-ministro, note, primeiro-ministro, qual vai ser o plural? Primeiro é numeral e ministro é substantivo. Então, o plural de primeiro-ministro será primeiros ministros. Variam substantivos, adjetivos e numerais. Então, plural de primeiro-ministro, primeiros ministros. Variam substantivos, adjetivos e numerais. Com o primeiro é numeral e ministro é substantivo, plural de primeiro-ministro, primeiros ministros. Beleza? Então, essa é a regra geral. Professor, e quando eu tenho assim, guarda-roupa? Guarda-roupa. Quem é que varia? Somente roupa. Então, promoção de guarda-roupas. Promoção de guarda-roupas, porque guardar é verbo e roupa é substantivo. Então, somente roupa vai para o plural. Essa é a regra geral. Aí nós temos os compostos ligados por preposição. Compostos ligados por preposição. Compostos ligados por preposição. Então, quando eu tenho pé de moleque, quem é que vai para o plural? Apenas o substantivo pé, porque varia quem vier antes da preposição. Então, o plural de pé de moleque vai ser pés de moleque. Qual vai ser o plural? Ei, professor, qual vai ser o plural de movimento sem terra? Movimentos sem terra. Somente o substantivo movimento vai variar, porque estamos diante de um composto ligado por preposição, beleza? E se for o substantivo composto, e este composto for composto por palavras repetidas ou onomatopeicas, que é a mesma coisa. Onomatopeia, imitação de som. Toque, toque, DJ, toque, sai, não tá com nada. Ó, toque, toque, tic-tac. Então, quando eu tenho compostos por... Então, compostos por palavras repetidas ou onomatopeicas. Palavras repetidas ou onomatopeicas. Ei, professor, como assim? Ó? Toque, toque. Toque, toque. Ao mesmo tempo, é uma palavra repetida e onomatopeica. Plural de toque, 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 toques. Tic-tac, tic-tac, ó. Tic-tac. Plural de tic-tac vai ser tic-tac.
tax. Varia somente o último termo. Então, a maior parte dos substantivos são plural com acréscimo da letra S, né, como nós observamos. Então, coloquei, entretanto, podem formar o plural, né, das seguintes formas. Então, destaquei, vou agora, né, passar para as observações, é apenas associando isso daí que nós já destacamos. Beleza? Então, vamos lá. Então, substantivos terminados em R, S ou Z, acrescenta-se o S. Ó, acrescenta-se o S. Beleza? Substantivos terminados em L, precedidos de A, E, O e U, substitui-se o L por IS. Canal, canais. Então, eu vou até limpar aqui, a diretoria está me dando o bizu. Então, apagar toda a tinta do slide. Valeu, diretoria, vamos juntos. Então, substantivos terminados em ão, essa é a regra geral. Essa é a regra geral. Acompanhe também pelo material em PDF anexo a esta aula. Substantivos paroxíticos terminados em S e X são invariáveis. Então, pires, tórax, são invariáveis. Algumas alterações semânticas, quando nós temos o plural da palavra. Então, cobre, cobres, saudade, saudades. Saudade no singular refere-se ao sentimento. E saudades se refere às lembranças. Então, quando nós temos assim, caramba, né, saudades da minha infância. São lembranças boas da infância. Beleza? Agora, quando eu falo, rapaz, eu tenho uma saudade daquele lugar, eu tenho um sentimento de saudade daquele lugar. Beleza? Então, os Alpes, as algemas, os Andes, os óculos, importante, ó, os óculos utilizado apenas no plural, 1, 2 unidades oculares, beleza? Então, apenas no plural. Parabéns, né? Parabéns. Ó, tem alguém aí, né, do Tocantins, pessoal, terra dos parabéns, assistindo a aula? Hoje, professor, Tocantins, terra dos parabéns, ó, palmas, né? Então, ó, palmas. Pêsames, reticências são palavras usadas apenas no plural. Então, Alpes, algemas, Andes, óculos, parabéns, pêsames, reticências são palavras utilizadas apenas no plural, beleza? Olha só, sobre a palavra porão, mão, aviões e indicação. É possível afirmar que duas são substantivos masculinos. Então, vejamos, ó, o porão, a mão, os aviões, a indicação. Então, duas são substantivos masculinos, ok? Duas são substantivos femininos. E todos estão no plural? Mão está no plural? Não. Duas são substantivos femininos, duas são substantivos masculinos. Uma é plural e 3 são singular. Então, ó, aviões, plural, e 3 são singular. Todos são substantivos femininos no aumentativo. Porão, mão está no aumentativo? Porão está no aumentativo? Indicação, duas são adjetivos femininos, duas são substantivos masculinos. 3 no singular e uma no plural. Duas são adjetivos. E eu preciso do contexto para chamar de adjetivo ou de substantivo. Beleza? Então, a alternativa correta, nós temos aí letra B de bola, né? O porão, a mão, os aviões, a indicação. Beleza? Então, 2 são substantivos masculinos, 2 são substantivos femininos. Beleza? E, né, uma apenas está no plural, que é o substantivo aviões, e 3 no singular. Beleza? Ó, falando em aviões, alguém já foi aí no aeroporto assistir um show de forró? Aviões do forró? Não? Não, né, professor? Que besteira. Vamos lá. O viver de cada dia em nossa vida. Na frase, o viver de cada dia em nossa vida, o autor usa o recurso da substantivação da palavra. Qual palavra foi substantivada? Qual palavra foi substantivada? Viver, que é verbo, se transformou em substantivo. Ok, simples essa questão, né? Então, viver foi uma palavra substantivada. A este processo nós chamamos de derivação imprópria. Professor, o que é a derivação imprópria? Derivação imprópria é a mudança da classe de palavra no contexto.
Derivação imprópria é a mudança da classe. Mudança da classe. A palavra no contexto. Então, se você encontrar alguma questão de derivação imprópria, na sua prova, no treino para a sua prova, lembre-se de que derivação imprópria é a mudança da classe da palavra no contexto. Então, aqui em viver, que é um verbo, foi empregado como substantivo, temos uma derivação imprópria. Lá naquele comercial da Skol, a cerveja que desce redondo. Skol, a cerveja que desce redondo. Redondo é adjetivo, mas aqui é empregado como advérbio. Aqui é empregado como advérbio. O que eu tenho então? Eu tenho aí um processo de derivação imprópria, visto que a classe da palavra foi alterada no contexto. Beleza? Olha só, quanto ao gênero, o substantivo pessoa classifica-se como comum de dois gêneros. E aí? Comum de dois gêneros? Note que o substantivo comum de dois gêneros é aquele substantivo que a base é comum e eu mudo os dois artigos, colocando no masculino ou no feminino. Como assim, professor? Por exemplo, dentista. Tem alteração na palavra quando eu quero me referir ao gênero masculino ou feminino? Olha só, diretoria, coloca aí na tela. Tá aí na tela, dentista. Dentista. Aí eu vou colocar aqui, o dentista e a dentista. Essa base, ela é comum. Essa base, ela é comum para dois gêneros, masculino e feminino. Então, o comum de dois gêneros é quando eu tenho o substantivo que é alterada a sua forma em relação ao gênero, sendo adicionado, sendo antecedido por um artigo, masculino ou feminino. Professor, então a palavra cantor é comum de dois gêneros? Não, porque o cantor, a cantora, tem uma forma para o feminino, cantora. Não foi somente o artigo que alterou, beleza? Então, quando eu falo que é comum de dois gêneros, eu tenho uma base que é comum e os dois artigos é quem vão determinar o gênero masculino para o masculino, feminino para o feminino, obviamente. Quando eu tenho um substantivo sobrecomum, criança. É o criança e a criança? Não, pode ser menino ou menina, é a criança, porque é sobrecomum. É sobrecomum. Pode ser o menino ou a menina, então é sobrecomum. Professor, olha só. E quando eu tenho cantor e cantora, como que é chamado? Cantor e cantora. Cada um não tem sua forma? Então é um substantivo biforme. É biforme. Tem uma forma para o masculino, tem uma forma para o feminino. Beleza? Professor, eu não posso falar criança macho e criança fêmea, não. Não, porque macho e fêmea é epiceno para os animais, ok? Então, quanto ao gênero substantivo pessoa, classifica-se como comum de dois gêneros? Errado, pessoal. O substantivo pessoa é um substantivo sobrecomum. Beleza? A segunda alternativa correta quanto à correspondência entre o substantivo e o seu respectivo grau diminutivo e aumentativo. Lembrando que estamos aqui nessa videoaula e você está recebendo a informação. Então, input. Mas na hora da prova, nós exercemos o output. Input é a entrada do conhecimento, o output é a saída do conhecimento. Quando estudamos para uma prova de concurso, nós temos que treinar o tempo inteiro. Input e output. Tenho que receber o conhecimento, tenho que jogar o conhecimento para fora. Por isso, é muito importante que você faça a leitura na nossa aula autossuficiente sobre o substantivo, para que você possa observar todas as características do substantivo. Beleza? Vamos para cima. Fogo, foguinho e fogão. Olha só, indo direto para a alternativa, quando eu olho para fogo, o aumentativo de fogo é fogaréu, ok? E não é
fogão. Diminutivo, foguinho. Febre, febre. Poxa, a febre está baixinha. Febrícula, ok? Febrícula. Eita, a febre, ela está muito alta. Febrão, ok? Está com um febrão. Rapaz, beleza? Quando nós temos o diminutivo, ele está um rapazinho. Agora, quando ele está no masculino, não é rapazote, e sim rapagão. Cão, né? Cão, cãozinho e canzarrão, e não canucho, ok? Canzarrão é o aumentativo, beleza? Então, muito importante, né? Muito importante que você esteja aí bem atento ao estudo das classes gramaticais e explore bem o substantivo. Classes gramaticais representam aí a tabuada da língua portuguesa, beleza? Olha só. Substantivo composto faz o plural flexionando os dois elementos, como em amor próprio, amores próprios. Sim, ó, substantivo e adjetivo. Então, amor próprio, amores próprios, regra do tio Sam. Variam substantivos, adjetivos e numerais. Capitão mor, então nós vamos ter capitães. Aí, como é que vai para o plural? Capitães mores. Uai, professor, é. Por quê? Porque capitão é substantivo e mor é adjetivo. Então, o item está certinho. Variam substantivos, adjetivos e numerais. É a regra geral, a regra do tio Sam. Beleza? Então, plural dos substantivos compostos, como nós destacamos, né? Tio Sam. Quem é o tio Sam? Substantivos, adjetivos e numerais são os termos que vão para o plural. Anote, coloque aí no seu caderno, porque é um assunto aí importante, recorrente em provas de concurso. Vejamos uma questão. O plural de lugar comum, e essa questão aí traz até uma certa polêmica. Plural de lugar comum vai ser, então, lugares comuns. Professor, mas não poderia ser lugares comuns? Uma linha gramatical fala o seguinte, que toda vez que o segundo termo estiver especificando o primeiro, como por exemplo em navio e escola, eu posso sim flexionar os dois ou posso flexionar apenas o primeiro. Então, eu posso flexionar os dois ou apenas o primeiro. Então, não poderíamos descartar a possibilidade de termos a letra A também, beleza? Mais uma questão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a regra de formação de plural para o substantivo composto quebra-cabeça. Na letra A, quando os termos componentes não se ligam por preposição, só o primeiro toma a forma plural. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a regra de formação de plural para o substantivo composto quebra-cabeça. Então, interessante, né? Interessante aí o que nós vamos explorar agora associando ao substantivo composto quebra-cabeça. Quando eu tenho um substantivo composto ligado por preposição, apenas o primeiro termo vai para o plural. Essa é a regra que nós temos dos compostos ligados por preposição. Mas isso não se encaixa a quebra-cabeça. Note que quebra-cabeça, eu tenho aqui um verbo e eu tenho aqui um substantivo. Não se encaixa o substantivo quebra-cabeça. Não pode ser a justificativa deste termo. Na letra B, quando o segundo termo da composição é um substantivo que funciona como determinante específico, só o primeiro toma a forma plural. Ok, uma linha gramatical defende essa ideia, é o que nós vimos em lugar comum. Comum especifica o primeiro termo, por isso, lugares apenas pode ir para o plural. Na letra C, mas não é a justificativa de quebra-cabeça. Quando o primeiro termo da composição é um substantivo, que funciona como determinante específico, só o segundo toma a forma plural. Veja, quando o primeiro termo da composição é um substantivo, não, substantivos, adjetivos e numerais, os dois termos vão para o plural. E quebra é verbo, não é substantivo. Na letra D, quando a palavra composta é constituída de dois substantivos ou de um substantivo e um adjetivo, ambos vão para o plural. Quando a palavra composta é constituída de dois substantivos ou de um substantivo e um adjetivo, opa, certinho, é a regra do tio Sam, mas não é a regra de quebra-cabeça. Por isso, a alternativa correta é a letra E. Quando o primeiro termo é composto por um verbo ou palavra invariável, e o segundo for um substantivo ou adjetivo, só o segundo vai para o plural. Cabeça, plural de quebra-cabeça, vai ser então quebra-cabeças. Plural de quebra-cabeça vai ser então quebra-cabeças. Beleza? Volta aí para a tela, diretoria. Está aí na tela. O que me contaram não foi nada disso. A mim contaram o seguinte, que um grupo de bons e velhos sábios, de mãos enferrujadas,
Rostos cheios de rugas e pequenos olhos sorridentes começaram a reunir-se todas as noites para olhar a lua, pois ambos andavam dizendo que nos últimos 5 séculos sua palidez tinha aumentado consideravelmente. A palidez de quem? Da lua, né? Na expressão bons e velhos sábios, classificam-se como adjetivos os vocábulos bons e velhos, e como substantivo o vocábulo sábios. Das opções abaixo, aquela em que o vocábulo sábio foi empregado como adjetivo e não como substantivo é. Das opções abaixo, aquela em que o vocábulo sábio foi empregado como adjetivo e não como substantivo é. Só havia um sábio na turma de velhos. Esse ele é artigo. Na língua portuguesa, toda vez que aparecer artigo, o artigo é igual a arroz, só serve para acompanhar. Então ele vai estar acompanhando sempre um substantivo. Então na letra A, sábio é substantivo. Na letra B, só um sábio muito inteligente, a mesma coisa. Está aqui ó, um artigo, à frente de um artigo sempre um substantivo. Era um velho muito sábio. Era um velho muito sábio. Um velho muito sábio. Opa! Sábio agora está caracterizando o velho. E o muito é um advérbio. Na aula sobre o advérbio, nós vamos falar que o advérbio é uma classe gramatical invariável que vai estar associada a adjetivos, verbos ou outros advérbios. Vai estar intensificando adjetivos. Ó, muito sábio. Então, não está empregado como substantivo. Ó. Não está empregado como substantivo, está empregado como adjetivo. O verdadeiro sábio, o verdadeiro é adjetivo do substantivo sábio. Ser um velho, sendo um sábio, é uma bênção. Artigo, à frente sempre substantivo. A alternativa correta, letra C. Beleza? Então, tá pegando a ideia? Estamos apenas vinculados a observar, né, quem é o substantivo, como que o substantivo se comporta. Beleza? Então, nesta aula, nós exploramos aí o substantivo. Uai, professor, mas a última questão, ela tratou do adjetivo, mas para que pudéssemos observar, né, a diferença entre o substantivo e o adjetivo. Né? Muitas vezes, quando nós falamos em derivação imprópria, e nós destacamos isso neste vídeo, quando falamos de derivação imprópria, é a mudança da classe de palavra no contexto. Beleza? Valeu! Vamos juntos! Até o topo!